Shalom, shalom. Vou mostrar para vocês algumas peculiaridades do mês 5, que nós vamos adentrar nele no dia da manhã. Então, hoje é o 29º dia do mês 4, hoje é um Shabat. No calendário lunisolar, os meses, né, eles são intercalados entre 30 e 29 dias. O mês 1 ele começa com 30 dias e depois vai intercalando 30, 29. Então, esse mês 4, 29, o próximo mês que inicia amanhã, ele tem 30 dias e é conhecido no judaísmo como Av. O significado da palavra Av é a raiz de Abba, que também significa pai, fazendo deste o mês do Pai, né, do Altíssimo, Todo-Poderoso. Tradicionalmente, este mês é conhecido como um mês de luto, tradicionalmente no judaísmo, ok? Pois o 9 de Av é um dia na história que tem sido um dia de calamidade e destruição para o povo judeu. Certamente não é coincidência que tantas tragédias tenham acontecido em um dia do ano, mas sabemos que quando uma coisa termina, é também o nascimento de algo novo. Neste mês, vemos a continuação do que é chamado de 3 semanas de dores, começando em 17 de Tamuz e terminando em 9 de Av. Para os judeus de todo o mundo, geralmente é proibido se casar durante esse período. E muitas pessoas até se abstêm de coisas como dança, música, férias. Para entender o porquê, temos que ver quão auspicioso o dia 9 de Av realmente foi na história para o povo judeu. Acontece que é o dia em que o primeiro e o segundo templos foram destruídos em Jerusalém. E o dia em que, em 135 depois de Cristo, os judeus se uniram atrás de um falso Messias e foram destruídos na Batalha de Betar por Adriano. Foi no dia 9 de Av que o oficial romano Rufus lavou o solo da área do templo e todas as casas de Jerusalém e que em 1290 os judeus foram expulsos da Inglaterra, assim como em 1942 da Espanha. Então eu coloquei a fonte aí para vocês. Eu quero agora, com essas passagens bíblicas, mostrar para vocês que tudo que acontece nas nossas vidas é resultado daquilo que nós plantamos. É a lei da semeadura. O que nós plantamos, nós colhemos. E isso é líquido e certo. Zacarias 7, 1, 14. Sucedeu que no 4º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando o povo enviou à casa de Deus Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para orarem diante do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, dizendo: Devo eu chorar no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e lamentastes no 5º e no 7º mês, durante aqueles 70 anos, foi mesmo para mim que jejuastes? E quando comestes e quando bebestes, não comestes para vós mesmos e bebestes para vós mesmos? Não devíeis ouvir as palavras que o Senhor pregou através dos primeiros profetas? Então aqui, deixa eu até colocar aqui uma sinalização. Perdi aqui. Não devíeis, né? Aqui, ouvir as palavras que o Senhor falou aqui, ó. Que o Senhor pregou através dos primeiros profetas, tá? Sublinhei agora aqui. Então, eles dá a entender, né, que eles estavam jejuando nos 70 anos de exílio, nesses dias, por causa da destruição do templo. E aqui Zacarias, né, ele vem e fala, né, não devíeis ouvir as palavras que o Senhor pregou através dos primeiros profetas?
quando Jerusalém era habitada e próspera, com as cidades ao redor dela, quando homens habitavam o sul e a campina. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai misericórdia e compaixão, cada um para com seu irmão, não oprimais a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro nem o pobre, e nenhum de vós intenteis o mal contra o seu irmão em seu coração. Veja bem, tudo isso aqui que Deus está falando, façam isso. Por quê? Porque eles não estavam mais fazendo, não estavam executando um juízo verdadeiro, não estavam mostrando misericórdia e compaixão, né, para cada um para com o seu próximo, estavam oprimindo a viúva, estavam oprimindo o órfão, o estrangeiro, o pobre, estavam intentando o mal contra o próximo em seu coração. E ele diz o quê? Mas eles se recusaram a escutar, deram de ombros, ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, a Torá, né? Nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito através dos primeiros profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então não há maldição sem causa, né? Tudo aquilo, todos os exílios pelas quais Israel passou, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, né? Foi por causa de transgressão, foi por causa de rebelião, de apostasia, de idolatria, de tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheciam. E a terra foi assolada atrás deles, de modo que nenhum homem passava ou retornava, porque eles tornaram a terra agradável em desolação. Coloquei um print aqui do aplicativo da Bíblia, em Lucas 23, 28, quando Cristo, né, estava sendo levado a ser pregado no madeiro, ali estavam, né, muitas mulheres se lamentando por ele. E ele diz, né, mas Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. O comentarista diz assim: Jesus aproveita suas últimas forças físicas para avisar aos seus discípulos em Jerusalém sobre o terrível dia da vingança, o qual chegaria por meio da invasão romana cerca de 40 anos mais tarde e que culminaria com a destruição total do templo e a chacina de todas as pessoas que permaneceram na cidade. Então, o choro, né, a lamentação tem que ser de arrependimento, não simplesmente ficar uma lamúria cada ano se lamentando pelos templos destruídos e não entendendo que tudo isso acontece por transgressão, por desobediência, por rebelião, por apostasia. É essa realidade que Deus quer trazer para nós. E isso cabe para nós. Nós somos o templo da habitação do Espírito Santo. Hoje não se tem mais, por exemplo, lá em Jerusalém, um templo, né? Hoje nós temos templos religiosos, mas a palavra diz que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos santificando este templo? Essa é a pergunta que fica. O povo estava santificando o templo? Em Ezequiel, eu sempre falo de Ezequiel porque é uma palavra que Deus colocou sempre no meu coração. Leva Ezequiel ao templo e mostra todas as abominações que estavam sendo cometidas no templo. Adoração a ídolos, a demônios dentro do templo. Quais demônios nós estamos adorando no nosso templo? Como assim? Sim,
quando nós resolvemos pecar, ou seja, transgredir a Torá do Eterno, nós estamos adorando a demônios e permitindo, né? Se o Espírito Santo de Deus, ele não habita no pecado, o Espírito Santo de Deus não pode estar habitando no pecado, e a casa não fica vazia. Então, se o Espírito Santo de Deus não está no teu templo, no meu templo, ele está sendo habitado por demônios. Amém? Então, eu coloquei aqui, né, para esse mês quinto, que tudo, não só para o mês quinto, né, para todos os meses do ano, para toda a nossa vida, que nossa vida é feita de escolhas. A palavra fala nas bênçãos e nas maldições. Deuteronômio 28, 1, 2: E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Eu pergunto, Israel, povo de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, foi exaltado diante das nações ou foi humilhado quando foi colocado nos exílios? Foi humilhado. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo a palavra saído de sua boca, não a cumprirá. Deus é justo juiz. Para a rebelião, para a transgressão, não é bênção, é maldição. As maldições de Deuteronômio 28, 15: Mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E ali você pode continuar lendo lá todo o capítulo 28. Os acontecimentos históricos passados do passado devem somente servir para nos lembrar de sermos justos, de sermos santos, de sermos obedientes. De nada serve ficarmos pranteando algo que aconteceu justamente por causa da desobediência. Isso se chama remorso. O jejum deles era um remorso, mas não era um verdadeiro arrependimento. Outro fato relacionado ao mês quinto é o retorno dos espias da terra prometida com notícias desesperançosas. Números 13, 17, 20, 25, 33. E Moisés os enviou a examinar a terra de Canaã. E lhes disse: Segui pelo caminho do sul, subi a montanha e vede como é a terra, como é o povo que ali habita, se é forte, se é fraco, se são poucos, se são muitos, e como é a terra em que habitam, se é uma terra boa, se é uma terra má, como são as cidades em que habitam, se em tendas, fortalezas, como é a terra, se é repleta, se é estéril, se há matas ou não. Tende bom ânimo, trazei do fruto da terra. Era aquele tempo, o tempo das primícias das uvas. Né? E lá a palavra continua lá falando que eles trouxeram um cacho de uvas que dois homens carregaram numa vara, de tão grande que era. E voltaram de examinar a terra depois de 40 dias, e vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E lhes deram a informação e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram, lhe disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviaste, verdadeiramente ela mana leite e mel. E este é o seu fruto, né? Mostraram então este cacho de uva gigante. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la.
Então eu fico pensando, Caleb estaria lamentando, jejuando por algo que é de certeza que foi castigo de Deus pela desobediência? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, a história, ela serve para nos mostrar se o caminho, se é um caminho errado, não vá por esse caminho. Agora, se é um caminho certo, vá por esse caminho. Amém? Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Veja que esses homens que foram elencados para ir espiar a terra não eram qualquer homem, eram os líderes de cada tribo, eram chamados príncipes de cada tribo, não eram homens comuns. E veja, é como se fossem os governadores de cada estado, por exemplo, do Brasil. Eram o governador do Rio Grande do Sul, o governador de Santa Catarina, de Paraná, do Rio de Janeiro, São Paulo. 12 governadores vêm e 10 dão más notícias. Imagina que são pessoas de influência diante da população. Imagina como a população ficou temerosa com a palavra desses 10 espias. Eles ficaram muito aterrorizados. Então eles dariam ouvidos aos 10 príncipes que disseram que a terra era boa, mas era muito, não poderia ser tomada porque havia gigantes, ou eles dariam ouvidos a Josué e Caleb? Obviamente que deram ouvidos aos 10 espias, né? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, que tipo de mensagem, que tipo de motivação ou com que intensidade nós estamos declarando a palavra de Deus para os outros, e eu falo até com relação às nossas próprias vidas. O que os outros estão enxergando em nós, né? É só palavras de desesperança, de medo, de pessimismo, ou mesmo em frente a todas as adversidades, mesmo em frente a todas as questões políticas do nosso país, Deus é conosco. Não se apavorem. Deus é conosco, é o nosso protetor, é o nosso guia, é o nosso pastor, é o nosso Senhor. Deus já havia prometido Canaã para Abraão e a sua descendência. Mas então por que Moisés os envia a espiar a terra? Para testar os seus corações. A vida é feita de escolhas, é o livre-arbítrio. Deuteronômio 30, 15 e 20. Vê, eu coloco diante de ti neste dia a vida e o bem, a morte e o mal. Por isso te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. As pessoas querem bênção, mas não querem o Senhor da bênção. Elas não querem obedecer ao Senhor da bênção. Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvidos, mas fores atraídos a adorar outros deuses e os servires, eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis, e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra, a qual cruzaste o Jordão para ir e possuir. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós que coloquei diante de vós,
A vida e a morte. Os céus e a terra aqui são as duas testemunhas que Deus chama ali, ó. Eu chamo os céus e a terra, as testemunhas aqui, para registrar hoje contra vós que eu coloquei diante de vós a vida e a morte. Eu coloquei a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida. Como pai, né? Ele diz: escolham, meus filhos, a vida, para que a tua semente possa viver, para que possas amar ao Senhor teu Deus, para que possas obedecer a sua voz e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes daria. A tribo relacionada ao 5º mês. Simeão era o segundo filho de Jacó e Lia. Ela concebeu novamente e quando deu à luz um filho disse, porque o Senhor ouviu que não sou amada, deu-me este também. Então ela o chamou de Simeão. Gênesis 29, 33. Então essa é a tribo de Simeão é a tribo relacionada. Então ela o chamou de Simeão. A raiz do nome Simeão em hebraico significa ouvir. E o significado completo do nome significa um homem que ouve ou homem que ouve. Quando Lia deu à luz o primeiro filho de Jacó, Ruben, ela disse que era porque Deus tinha visto. E no caso de Simeão é porque ele ouviu que ela não era amada. Passamos do mês de ver para o mês de ouvir. Devemos lembrar que quando ouvimos claramente o que Adonai está dizendo, também devemos agir de acordo com o que ele está dizendo. De nada adianta, né? Tem uma parábola, agora me veio à mente, em que Jesus conta, né? De que um pai mandou um filho para fazer uma tarefa. A princípio, ele disse que não ia, mas acabou indo, né? E o outro filho, ele disse que ia e acabou não indo, né? Então, qual que fez a vontade do pai? Né? Aquele que foi. E a princípio ele disse que não ia, mas foi. E o que disse que ia, não foi, tá? Então, nós temos que não somente ouvir a voz de Deus, mas nós temos que obedecer a voz de Deus. Amém? Ezequiel foi muito claro para os cidadãos de Jerusalém ao entregar a mensagem de advertência de Elohim, mas eles não reagiram a tal advertência, continuando como de costume. Muitas vezes o Senhor, o Deus de seus pais, enviou uma mensagem ao seu povo por meio de seus mensageiros, porque se compadeceu deles e da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e zombando dos seus profetas, até que a ira do Senhor contra o seu povo foi despertada sem remédio. O próprio Cristo chama a atenção, né, dos fariseus, que eles eram filhos dos que mataram os profetas. 2 Crônicas 36:15. Vemos as terríveis consequências de ignorar a voz de Deus em tantos casos na palavra de Deus. Mas também vemos a abundante misericórdia do Pai quando sua criação ouve atentamente a sua repreensão ou correção. Há um resultado muito diferente do livro de Ezequiel no caso de Nínive, onde ao ouvir a mensagem de advertência que Deus havia dado a Jonas para a cidade, os ninivitas creram em Deus. Proclamou-se um jejum e todos eles, desde o maior até o menor, se vestiram de panos de saco. Jonas 3:5. Vemos um forte contraste na reação do Senhor ao povo de Nínive contra Jerusalém. Quando Deus viu o que eles fizeram e como eles se desviaram de seus maus caminhos, ele cedeu e não trouxe sobre eles a destruição em que ele havia ameaçado. Jonas 3:10. O Todo-Poderoso teve misericórdia de Nínive quando viu que eles se desviaram dos seus maus caminhos. Mas Jerusalém não estava tão atenta. As duas atitudes que vemos em exibição com esses dois exemplos são a humildade e o orgulho. Enquanto o primeiro é a raiz do amor, o último é a raiz do pecado e do mal. Assim como nós, como indivíduos, temos que lidar com a raiz de nossos problemas, orgulho, para nos livrarmos deles para sempre. O mesmo acontece com qualquer grupo de pessoas, de amizades e nações.
porque Nínive tinha um rei que temia o Deus de Israel. Nínive foi salva, mas no caso do julgamento de Jerusalém, a liderança zombou do mesmo Deus que os conduziu do Egito para a terra prometida. Se o coração não é humilde, o resto do corpo se corrompe. E se a liderança não é humilde diante do Rei dos Reis, a população sofre o mesmo destino que seus líderes. Na vida de Simeão, ele pagou um preço pela desobediência, um preço que foi passado de geração em geração, até a terra prometida centenas de anos depois. Quando Jacó reuniu seus 12 filhos antes de sua morte, ele profetizou sobre cada um deles. Então Jacó chamou seus filhos e disse: reúnam-se, para que eu possa contar a vocês o que acontecerá com vocês nos próximos dias. Gênesis 49:1. Simeão e Levi são emparelhados na palavra profética dada a eles, pois estava ligado a um evento infame no passado. Assim como as ações de Rúben perderam a ele e a sua linhagem a herança como primogênito. As ações de desobediência, no caso de Simeão e Levi, também lhes custaram caro. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Não me deixe entrar em seu conselho, não me deixe participar de sua assembleia, pois eles mataram homens em sua ira e mutilaram bois como quiseram. Maldita seja sua ira tão feroz e sua fúria tão cruel. Eu os espalharei em Jacó e os dispersarei em Israel. Gênesis 49:5. Jacó está se referindo à decisão de Simeão e Levi de matar todos os homens siquemitas, depois que seu príncipe estuprou sua irmã Diná e depois se casou com ela. Eles fizeram isso sem informar a Jacó e poderiam ter custado a herança prometida de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, se as tribos da terra se unissem para destruir Israel após esse ato de traição. Gênesis 34. Alguns podem dizer que esse ato foi justo, mas a palavra de Deus é clara quando diz: o Senhor tomará o caso deles e despojará aqueles que os roubam. Não faça amizade com um homem raivoso, nem se associe com um homem de temperamento quente. Ou você pode aprender seus caminhos e se enredar em uma armadilha. Provérbios 22, 23, 25. A parte final da profecia de Jacó se tornou realidade quando Israel entrou na terra prometida. Simeão era a menor de todas as tribos de Israel, Números 26:14. Foi omitido da bênção de Moisés, Deuteronômio 33:8, e tanto a tribo de Simeão quanto Levi tinham terras dentro dos territórios das outras tribos, Deuteronômio 33:8, Josué 19, 1-9. Eles estavam realmente divididos e dispersos. Mais uma vez, vemos que o julgamento de Deus é completo, mas evitável quando ouvimos as advertências de Abba, nos arrependemos e nos corrigimos. Fonte aí para vocês. A letra hebraica relacionada à ave é o Tet. A letra Tet é a 9ª letra do alfabeto hebraico. É uma carta com um duplo significado de vida e destruição. É a letra menos usada na Bíblia e é usada pela primeira vez em Gênesis 1:4, que diz: e Deus viu a luz que era boa, e Deus separou a luz das trevas. A palavra bom é Tov, que começa pela letra Tet. É a primeira palavra em que a vemos usada. A imagem da letra Tet retrata tanto um homem em rebelião à vontade de Deus, quanto um homem que está rendido a ele. Como é estar em rebelião à vontade do Eterno? Não há melhor exemplo da raiz do pecado, o orgulho, levando ao julgamento, do que o de Satanás. Então, o melhor exemplo, da rebelião é o de Satanás. Seu coração ficou orgulhoso por causa de sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa de seu esplendor. Então eu te joguei na terra, fiz de você um espetáculo diante dos reis. Por seus muitos pecados e comércio desonesto, vocês profanaram seus santuários. Então fiz sair de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinzas no chão, à vista de todos os que o observavam. Todas as nações que o conheceram estão horrorizadas com você. Você chegou a um fim horrível e não existirá mais. No final dos dias, a palavra da vida diz isso sobre os orgulhosos e arrogantes. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e o orgulho humano rebaixado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia.
Isaías 2:11. O homem rendido, por outro lado, exibe os 9 frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E toma a cruz do Cristo como seu jugo diário. Lucas 9:23. É hora de tomar a bandeira de Cristo e deixar cair a minha bandeira, para que não caiamos no orgulho. Quando vem a soberba, vem a vergonha, mas com a humildade vem a sabedoria. Provérbios 11:2. Cada letra hebraica é também um valor numérico. No caso de Tete, o número é 9, visto que é o 9º número do alfabeto hebraico. Segundo a Bíblia, o número 9 é muito significativo. Inclusive, ele é o número da palavra emet, que é verdade, e significa o fim de um ciclo e o início do próximo. Há muitos exemplos disso em toda a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo foi pregado na cruz, ele morreu na hora 9, Marcos 15:34. Além disso, Jesus aparece um total de 9 vezes para seus apóstolos e discípulos após a sua ressurreição. Existem 9 dons do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 4, 7, 9 frutos do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Houve 9 gerações de Adão a Noé e Noé a Abraão. E Abraão tinha 99 anos quando recebeu a aliança de Deus, e seu novo nome, Abraão. Esses exemplos da Bíblia nos dão uma imagem clara do fim e do começo, de um ciclo para outro. Em nossas vidas naturais também vemos como o processo real de dar à luz leva 9 meses, outro ciclo de desenvolvimento e realização. Este mês é também o 5º mês do calendário hebraico, sendo 5 o número da graça e misericórdia. No início deste mês de Ave, devemos tomar a decisão de iniciar esta nova temporada com a graça e misericórdia do Senhor, ou por julgamento, né? Então, vai ser graça ou misericórdia, ou vai ser julgamento. De qualquer forma, Yeshua, Yahushua, está fazendo uma coisa nova em nós este mês, para um momento como este. Pedra do mês de Ave, né? Esmeralda verde. A pedra de ave é a esmeralda verde. Está na 2ª fileira do éfode do sumo sacerdotes, Êxodo 39:11. É a 4ª camada na parede da Nova Jerusalém, Apocalipse 21:19. A cor verde é feita por 2 cores, a combinação de azul e amarelo. 2 das 3 cores primárias produz o verde. Na palavra, o azul é constantemente mencionado como uma representação de autoridade realeza. Êxodo 26:1, Mateus 9:21. Enquanto o amarelo representa o fogo e o ouro refinado no fogo, sendo este fogo as provações da vida e a perseguição duradoura. 1 Pedro 1:7. Quando combinamos a autoridade e a realeza de Yahushua, né, Jesus Cristo, com a perseguição que ele passou por nós, recebemos a recompensa da vida eterna. O Rei Jesus suportou a cruz por nós, para que tenhamos a vida eterna. Então vamos com alegria e ousadia por toda a terra, proclamando as boas novas de que Cristo ressuscitou. Ouça atentamente, ouça a voz do Todo-Poderoso falando com você, uma palavra de conforto, de esperança, de vitória neste tempo de um novo começo. Mensagem: este mês de ouvir do Pai é o mês onde podemos exercer o maior dom de Deus, a escolha. Não podemos ser forçados a amar, é uma decisão que somos livres para tomar. Se o Deus de Israel nos obrigasse a amá-lo, não seria amor. Mas porque nos foi dado uma escolha, não somos convocados contra a nossa vontade, mas sim voluntários no exército do Senhor dos Senhores. Feito essa escolha, devemos agora decidir se nos rebelaremos ou não à vontade de Deus, permanecendo escravos do orgulho e do medo, ou nos humilharemos diante do oleiro, para que ele continue nos moldando na pessoa que foi escrito nos livros do céu. Bom e reto é o Senhor, portanto, ele instrui os pecadores em seus caminhos, ele guia os humildes na justiça e os ensina o seu caminho. Salmo 25, 8, 9.
Agora é a hora de estar à altura da ocasião, porque a corrida do passado terminou e a corrida do novo começo começou. Quando corremos a corrida do mundo com o jugo da opressão nas costas, a linha de chegada nunca será vista na noite sem fim, sem estrelas. Portanto, aceitemos o convite da luz, em quem não há trevas, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam comigo, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Chegou a hora do refrigério. Como meias novas nos pés descalços, água fria em um dia quente, o cheiro do café pela manhã, um coração partido, curado e os pecados do passado perdoados e esquecidos. Esta é a sua hora de colocar o seu ouvido, né, no coração do Pai para que seu plano seja revelado a você, que seus ouvidos sejam abertos. Inclusive, também me veio à mente agora, o ouvido, ele tem a aparência de um feto no útero, né? Então é um tempo de gerar, de recomeçar, né? Seu ouvido seja humilhado e seus pés firmes no caminho que a Yahushua endireitou apenas para você, um homem. Aqui está o site, né? Eu coloquei alguns trechos que são meus misturado com um desse site. Então, o canal Em Tempos de Angústia Vamos Falar de Esperança, o grupo Libertos por Cristo. Meu nome é Anelise Amaral Zimmermann. Amém. Shalom, shalom.